No dia 29 de outubro, véspera da eleição, Luan Araújo, que é jornalista, morador da periferia, integrante do coletivo Democracia Corintiana e preto, foi perseguido e encurralado pela deputada Carla Zambelli, que o ameaçou com uma arma em punho. As cenas que viralizaram nas redes e chocaram os brasileiros deixaram uma pergunta no ar. E se o Luan fosse branco, teria acontecido o mesmo? Para falar com a gente sobre esse fatídico dia 29 de outubro, o Revista Brasil TVT conversa agora com o próprio Luan Araújo. Olá, Luan Araújo, tudo bem? Prazer em falar contigo, seja bem-vindo. Olá pessoal, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Vamos conversar aí sobre o ocorrido na sexta, né, e no sábado, né, e também outras coisas também, além do mais que aconteceram depois disso. Pois é, Luan, a gente estava conversando antes nossa conversa aqui contigo, com o vereador Renato de Freitas, um vereador negro lá do Paraná, que teve seu mandato cassado, depois ele retomou esse mandato e agora é deputado eleito lá no estado do Paraná. É um jovem negro e ficou explícito o quanto queriam caçá-lo pela a cor da sua pele, pelo seu cabelo black, pela sua negritude. A minha pergunta para você neste momento: aquilo que aconteceu no dia 29 de outubro, na véspera da eleição, uma deputada que te perseguiu com a arma em punho, se você fosse um homem branco, aquilo teria acontecido? Eu acho que possivelmente não. Eu acho que possivelmente não. Eu acho que, como eu até comentei no depoimento e tudo mais, eu não estava ali representando nem o partido, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, eu sou do coletivo, eu estava em reunião dos. Eu estava como um cidadão que passou por tudo que aconteceu no Brasil desde o golpe, né? Desde o início das manifestações golpistas lá em 2013, 2014, em 2016, depois do golpe contra Dilma, e esses 4 anos que foram talvez os piores assim do Brasil como nação. Como nação a gente virou pária, a gente todo mundo todo mundo de certa forma a sua vida piorou. E eu discuti com a Zambelli como um cidadão. E talvez se eu fosse um cidadão branco, eu tava com outros dois amigos meus brancos juntos na ocasião, e eles não foram perseguidos. O perseguido foi eu, no caso, né? Então acho que talvez se eu fosse um homem branco, talvez o tratamento seria diferente, por causa que isso faz parte mesmo do racismo estrutural aqui nesse país. Luan, você falando desse racismo estrutural, queria retomar uma declaração que você deu lá na delegacia, depois que você deu o depoimento, você falou com a imprensa e você falou ainda bastante emocionado sobre a sua mãe, sobre a sua condição de homem periférico preto e a condição da sua mãe de uma mulher periférica, negra, mãe solo. E naquele momento você coloca essa condição do seu um corpo negro na sociedade que foi perseguido por uma arma e que naquele momento você esperava por proteção. E eu queria que você pudesse comentar essa questão dessa sua declaração e no contexto do Brasil, né? Porque o que a gente pode dizer efetivamente é que não foi um caso isolado, né? Não é igual efetivamente quando falou que eu tenho. Que eu, acho que a pergunta foi certa ali do repórter da Globo News, eu acho, né? Que falou se eu senti que eu sofri racismo ali. Não, eu sofro racismo. Eu não é que eu sofri racismo ali, especialmente naquela ocasião. É algo normal, é algo inerente à minha vida mesmo. É algo inerente à minha vida. Se não fossem incentivos sociais, eu não teria feito faculdade, eu teria virado jornalista. E mesmo dentro da minha carreira de jornalista, eu talvez não tenha tido oportunidades que outros amigos meus brancos e com melhores condições que eu tenham tido por conta da minha condição social e por conta da minha cor. E eu acho que isso é inerente, isso eu sofro todos os dias. Então não é que eu sofri racismo, uma ação racista ali.
Ali é mais uma coisa que eu sofro, que eu e outras pessoas iguais a mim sofrem todos os dias. Luan, retomando aquele fatídico dia 29 de outubro, na véspera da eleição, onde você foi encurralado por uma deputada bolsonarista com a arma em punho, você entrou em um estabelecimento comercial. Naquela cena toda, houve solidariedade? Como foi a reação das pessoas que estavam lá dentro? O que você pode relatar para a gente daquele momento vivido lá, quando você entrou para se proteger no estabelecimento comercial? Então, como eu até comentei, né, na oportunidade, no depoimento e tudo mais, eu não percebi muito na hora, né? Não percebi muito na hora porque estava num momento de muita tensão ali, né? Com uma deputada e os capangas dela apontando arma para mim e tudo mais. Mas o que eu percebia era o pessoal gritando para sair dali, ou que estava atrapalhando. E aí depois eu percebi que também o pessoal falando: olha a Zambelli, filma ela ali. Que provavelmente era o pessoal da Juventude Socialista do PDT que estava lá, o pessoal tomando cerveja e tudo mais. Então, eu acho que foram algumas coisas mistas, né? Porque eu acho que é também um reflexo também de uma sociedade também que eu não digo que está dividida entre petistas e bolsonaristas, mas que certamente está dividida entre essas ideias, né? Entre essas ideias de punitivismo e de humanismo. Então eu percebi que tava meio misto, assim, mais ou menos. Luan, a questão também é a seguinte: você era o alvo de Zambelli, como você bem colocou, e de seus seguranças que também empunharam armas, é importante frisar isso, né? Eles também empunharam armas nesse momento. A questão também é que no entorno haviam muitas pessoas, havia comércio aberto, haviam pessoas entrando e saindo de moradias, de apartamento, e ela se desloca por um trajeto comprido com a arma em punho. Como que você avalia essa ação, essa ação de Zambelli de empunhar uma arma em meio a uma comunidade que estava ali vivendo, tendo você como alvo, mas também podendo atingir e ferir qualquer outra pessoa que ali estivesse passando por ela, né? Eu acho até estranho, né? Porque no caso não era, eu moro na periferia de São Paulo, né? Não é nem minha comunidade, não era nem minha comunidade, era um bairro nobre, era nos Jardins. E eu ainda estou, né? Pra falar a verdade, né? É realmente muito assustado, né? Com tudo isso, porque você não imagina isso, nem você não sai de casa nem imaginando ser assaltado por alguém na rua. E ainda mais numa discussão mesmo, numa discussão. Pode ter havido xingamentos, pode ter havido palavras de baixo calão dos dois lados, mas eu nunca imaginaria, né, que uma deputada, né, uma representante, né, do povo, né, no parlamento, na Câmara dos Deputados, apontasse a arma para um cidadão à luz do dia, né? À luz do dia. Então acho que isso que é o fato mais assustador. Luan, para finalizar, você é jornalista, você é integrante de um coletivo chamado Democracia Corintiana, que lutou por democracia, lutou contra a ditadura desde a sua história. Atletas, jogadores do clube se posicionaram lá atrás, na época das diretas já, e tem esse coletivo muito forte. Como que foi a reação deles quando perceberam que era você que estava sendo vítima de tudo aquilo que aconteceu? Como que o coletivo Democracia Corintiana se posicionou? Não, foram super receptivos. Quando souberam no momento já vieram falar comigo. Eu tinha ido para outro lugar, né? Para evitar ficar lá no auge ali da confusão, do fervo. Eu já chamaram advogados e já chamaram outros representantes de movimentos sociais, do movimento negro. Então foi um suporte que foi importantíssimo para mim, até para me encorajar a ir na delegacia e fazer o BO, coisa que na hora eu não estava querendo, com muito medo assim. Então eu acho que foi fundamental esse suporte para que eu pudesse tomar coragem de ir na delegacia, de fazer o BO, de contar o que aconteceu na minha versão, para que não ficasse só a narrativa deles, né? A narrativa deles, que a gente sabe que é enviesada e tudo mais.
Tá certo, então. Luan, conversamos com o Luan Araújo, que é jornalista e integrante da Democracia Corintiana. Luan, a gente agradece demais a sua participação, esse depoimento que você pôde fazer para nós e mais uma vez esclarecer sobre esse fato, sobre esse fatídico dia onde esse caso aconteceu e que até hoje a gente está estupefato com o que aconteceu. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. E também eu ainda estou um pouco assustado com tudo isso, com toda a repercussão, mas acho que as coisas vão voltar ao normal aos poucos. Abraço. Abraço.